Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Let's Talk, organizado pelo Inopol Academia de Empreendedorismo. Esta vai ser a terceira edição deste ano de 2024. Fazendo aqui uma pequena apresentação do Inopol para os que possam não conhecer tão bem. Portanto, nós somos uma unidade orgânica do Politécnico de Coimbra. A nossa missão passa por construir uma cultura de inovação e de empreendedorismo na instituição, estimular também a transferência e a valorização do conhecimento científico e tecnológico que é gerado todos os dias na organização e, por outro lado, também apoiar o desenvolvimento de competências transversais e de futuro que possam ajudar a potenciar aqui a empregabilidade e a inserção profissional dos nossos estudantes e dos nossos diplomados. Numa faceta que é talvez também uma das mais visíveis, somos também uma incubadora de empresas. Acolhemos não só empresas como projetos que ainda não são empresa, portanto, projetos de vocação empresarial inovadores, e nesse âmbito procuramos, sobretudo, dar prioridade a projetos que nasçam dentro do universo do Politécnico de Coimbra e, portanto, nesse sentido, spin-offs que possam surgir de resultados de investigação, por exemplo, ou startups que contenham nas suas fileiras estudantes, docentes, investigadores, trabalhadores do Politécnico de Coimbra. Portanto, tentamos apoiar toda a nossa comunidade académica nesse sentido. Portanto, como incubadora, prestamos, no fundo, todos os serviços que são os tradicionais neste tipo de estruturas, portanto, não só a questão da dimensão física, terem o acesso a um escritório, um espaço de trabalho na incubadora, onde podem contactar também com os outros projetos que estão aqui incubados, e com a nossa equipa e todas as restantes unidades do Politécnico, como também a questão logística de acesso a salas de reuniões, salas de formação, auditórios, poderem fazer apresentações, portanto, todo o conjunto de funcionalidades que são necessárias para quem tem um projeto que pretende desenvolver. E depois, numa ótica mais de negócio, também importante, apoio jurídico no processo de constituição da empresa, apoio na elaboração do modelo de negócio e do plano de negócios, apoio na identificação de potenciais ativos de propriedade intelectual, portanto, conhecimento que possa ser protegido através de patentes, modelos de utilidade, etc. E, obviamente, aqui uma função importante ao nível dos contactos com potenciais investidores, parceiros, e toda uma rede e um ecossistema de inovação e empreendedorismo, não só da região como a nível nacional, e que sabemos que é crucial para que possam alavancar o crescimento dos vossos projetos. Como uma academia de empreendedorismo, nós temos também aqui um papel em termos de ações de formação e de capacitação da comunidade. Portanto, elas não se dirigem só para a comunidade académica do Politécnico, nem só para os empreendedores que estão aqui connosco, mas para a comunidade, eu diria, de Coimbra como um todo e de toda a região. É nesse contexto que nós temos vindo a realizar aqui os webinars Let's Talk. Há bocadinho estava a fazer contas, portanto, eu creio que hoje vamos para a 30ª edição. Quer dizer que já é uma iniciativa estrutural aqui da nossa unidade. Acreditamos que tem tido também aqui um impacto interessante e é por esse motivo que mantemos e continuamos aqui a apostar neste formato. No webinar de hoje, então, vamos ter connosco a Filipa dos Santos Cunha. A Filipa é diretora do TUM Coimbra, já deverão ter ouvido falar. É o primeiro centro TUMO em Portugal, um projeto educativo inovador. Combina atividades de autoaprendizagem, workshops e laboratórios avançados. Destina-se a jovens entre os 12 e os 18 anos de idade e dá-lhes a oportunidade de desenvolver competências em várias áreas, sobretudo na interseção de tecnologia e criatividade. Portanto, falamos de modelação 3D, animação, desenvolvimento de jogos, programação, entre outras, que a Filipa depois, melhor que eu, poderá apresentar. O objetivo da sessão de hoje é, então, partilhar com todos algumas das aprendizagens que se têm retirado desta experiência, as boas práticas também, aquilo que é a história do projeto também a nível internacional e a sua gênese, aquilo que já conseguiram fazer aqui em Coimbra, qual é o impacto que esperam ter nos participantes, mas também nas comunidades de onde eles vêm. Através desta experiência, então, podermos discutir aqui assuntos como a transformação digital no setor da educação, inovação pedagógica, novas metodologias de ensino e aprendizagem e de que forma podemos, então, potenciar o uso da tecnologia e inseri-lo na vertente educativa. Portanto, feita esta introdução, eu aproveitava para agradecer uma vez mais
à Filipa a prontidão com que aceitou aqui o nosso convite e o nosso desafio. É um gosto para nós tê-la aqui connosco hoje. Deixava-vos então o repto, antes da apresentação da Filipa, para se forem tendo questões ao longo da sessão, para colocarem. Se preferirem deixar para o final, nós reservamos sempre um momento no final da apresentação para podermos partilhar visões entre todos, comentários, perspectivas, mas se forem tendo, podem colocar então na caixa de chat, que nós no final procuraremos responder. E, portanto, sem mais demora, eu passaria aqui a bola à Filipa. Obrigado, Filipa, mais uma vez. Quando quiseres, podes então avançar. Obrigado. Maravilha. Obrigado, João, pelo convite. Boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui e terem reservado este tempinho para ouvir um pouco sobre o TUM. Então, o meu objetivo é apresentar-vos de onde é que vem o projeto, o modelo e algumas aprendizagens que nós temos tido. Nós estamos abertos há 5 meses e qualquer coisa, é pouquinho, muita coisa a acontecer, mas já com algumas conclusões, adaptações, aprendizagens e, portanto, estou aqui para partilhar convosco e por isso também sintam-se livres para ir questionando e termos aqui uma reflexão muito boa, que eu gosto muito de falar sobre estas coisas. Vou se calhar apresentar-me. Eu sou de Caldas da Rainha, de uma cidade pequena junto ao mar, onde fui muito feliz. Eu depois fui estudar Psicologia para Lisboa, portanto eu sou psicóloga de formação, e comecei logo a trabalhar na área da educação, ainda estava a estudar. Portanto, tive a felicidade de me deparar com algumas coisas que estavam a acontecer na educação, comecei a pensar sobre a educação, da forma como estão as coisas. Eu sou aviso já, uma defensora da escola pública, uma defensora da educação gratuita e acessível, sou fruto dessa educação também, mas também gosto muito quando as pessoas, a sociedade civil de uma forma geral se junta para resolver coisas, não é? E para trazermos valor. E portanto tive a felicidade de, ainda estava na universidade, a acabar o mestrado, de fundar com um colega meu na altura, da mesma universidade, um projeto chamado Inspiring Future, que é um roadshow, um género de um roadshow que passa pelas escolas secundárias, que apoia portanto, as equipas de psicologia das escolas na montagem de feiras de ensino, chamadas as feiras de ensino superior ou outras opções após o ensino secundário, com alguns workshops, e portanto foi aí que começou essa paixão. Trabalho também noutras organizações, recursos humanos e por aí fora, e então aceitei em maio do ano passado o desafio de trazer pela primeira vez para Portugal este modelo que já começou na Arménia há 11 anos atrás. Tem sido um excelente desafio, por isso queria partilhar então convosco. Normalmente em todas as apresentações que faço, inclusivamente as apresentações que nós fizemos inicialmente aos encarregados de educação dos primeiros alunos que nós tivemos em outubro, eu dou sempre esta frase de uma ativista norte-americana, que a educação serve para nós melhorarmos a nossa vida e melhorarmos a vida das pessoas à nossa volta, da comunidade, do sítio onde nós vivemos. Eu acredito muito isso, não é? A educação não é só a escola, é tanta coisa. E é esta a frase que eu tenho por base nas escolhas que eu vou fazendo ao nível da minha carreira, como também do staff que vou recrutando, tudo isso, não é? Isto tem que fazer muito sentido para todos. Antes de começar a explicar-vos detalhadamente todo o processo e as metodologias, eu vou passar um vídeo que é 1 minuto e 25, para vocês verem a dinâmica. O vídeo não tem voz nenhuma, tem apenas uma música de fundo, portanto, se por acaso tremer um bocadinho, não se preocupe, é só para vocês verem a dinâmica, porque depois eu vou explicar a autoaprendizagem e os workshops e tal, mas para vocês perceberem o que é um dia normal. Portanto, vou pôr... Bom.
Ok, boa. Sim, muito rápido. Nós fizemos este vídeo há pouco tempo. Aliás, até foi um workshop líder nosso de cinema que nos ajudou aqui a captar alguns momentos. É exemplificativo da dinâmica do dia a dia. Então, para vos explicar de onde é que isto veio, portanto, nós somos uma organização sem fins lucrativos. Portanto, é uma equipa que já trouxe para Portugal alguns projetos educativos, inclusivamente a Escola 42, que é um modelo educativo baseado apenas em self-learning para mais de 18 anos e para programação, que já existe em Lisboa e no Porto, que já tinha também estado no projeto daquilo que é o campus da nova SBE em Carcavelos e, portanto, já uma equipa que já estava ligada à área de educação e que trouxe então o TUM, não é? Que já existe, que é um modelo que já foi, ou pelo menos que já está noutros países. O nosso objetivo, a nossa missão, que é a missão do TUM Portugal, que nós agora chamamos o TUM Portugal, mas do TUM Arménia, em Berlim, em Paris, portanto, e em Lyon, portanto, em Paris há 2 centros. Portanto, a nossa missão, o nosso objetivo é comum. Portanto, é trazer ou criar experiências de aprendizagens na área da tecnologia e da criatividade. Nós temos estas duas nas áreas que nós chamamos as STEAM, não é? Da ciência, tecnologia, artes, trazê-lo de uma forma diferente, inovadora, fora daquilo que é o corriqueiro dos alunos, mas acima de tudo, e a coisa mais importante, pelo menos para mim, trazê-lo de forma gratuita e sem qualquer tipo de encargo financeiro. Isto significa que nós podemos atingir qualquer jovem entre os 12 e os 18 anos, e 12 e 18 anos devido, obviamente, à dificuldade e ao nível do conteúdo que é feito, obviamente, mas trazê-lo de uma forma portanto, gratuita, independentemente do nível socioeconómico destes alunos, eles podem vir, ok? Isto é um ponto que me toca particularmente, e toca particularmente à equipa e que nós queremos trabalhá-lo, e é um dos pontos que nós temos vindo a trabalhar. Nós temos estes 4 valores, de uma forma geral, portanto, TUMO internacional, que é, em primeiro, o estudante em primeiro lugar, portanto, aquilo que nós fazemos, as adaptações que fazemos, as reflexões, o staff que nós contratamos, tudo isso em prol do aluno, da aprendizagem e da experiência do estudante enquanto está connosco. Um alto nível de responsabilidade, obviamente, trabalhando com crianças e jovens. A originalidade, a criatividade, a inovação, como é que nós podemos fazer de forma diferente, não cristalizar, não é? Se não está a funcionar, não vamos cristalizar. E a questão da atenção ao detalhe, e a atenção ao detalhe está em tudo o que nós fazemos, não é? Até a questão portanto, dos equipamentos, do edifício, portanto, existe uma série, para vocês terem ideia, existe uma série de regras e de guidelines, digamos assim, que todos os centros TUM têm que seguir relativamente, por exemplo, ao espaço, às cadeiras, às cores, tudo isso, não é? Para que seja um ambiente confortável, calmo e tranquilo, e que não pode ser, por isso simplesmente, vou pintar as paredes todas de cor laranja porque eu acho que é giro, mas na realidade pode causar irritação e desconforto, por exemplo. O TUMO foi fundado tanto na Arménia em 2011 com o objetivo de trazer este conhecimento gratuitamente aos jovens entre os 12 e os 18 anos. A Arménia tem uma história muito complexa, ou seja, nós não estaríamos à espera, se calhar, de que estes projetos viessem, este projeto viesse da Arménia, portanto é um país que nós não ouvimos falar muito, mas muito interessante. Tive o privilégio de lá ter estado já 2 vezes por causa portanto, do lançamento do projeto em Portugal, e gostei muito, com muitos desafios, obviamente, a nível do desenvolvimento, portanto, do seu próprio país, económico, cultural, etc., relações internacionais e por aí fora, e, portanto, é absolutamente extraordinário os resultados que eles têm tido ao longo destes anos, ao longo destes 11 anos, com os estudantes e com as gerações que têm passado pelo TUM. Portanto, esta fotografia que vocês veem é o centro TUMO em Yerevan, na capital, que recebe cerca de 15 mil alunos. Portanto, é uma dimensão completamente diferente.
e que foi crescendo, obviamente, ao longo do tempo, não começaram logo com 15 mil alunos. Portanto, eles nunca pensaram, esta é uma parte interessante, eles nunca pensaram em internacionalizar, portanto, isto foi para aí há 6 ou 7 anos, a Presidente de Câmara de Paris foi visitar, e achou aquilo muito interessante, e pela primeira vez internacionalizou-se para o TUM de Paris, que também portanto, já tem estes 6 anos, e existe em Paris, já existe em Lyon, existe em Berlim, em Zurique, em Tirana, que vou estar agora, felizmente, na próxima semana vai haver uma conferência de todos os diretores de todos os centros TUM e, portanto, vou poder visitar. Na Arménia está praticamente por todo o país, e inclusivamente em zonas remotas. Eles têm, por acaso, foi pena não ter trazido aqui uma fotografia, eles têm uma solução muito, muito interessante para zonas remotas, não é? Portanto, eles têm os chamados centros, que é o hub, que está numa cidade maior, e depois colocam, portanto, aqueles contentores de carga têm a dimensão de uma sala nossa, portanto, as nossas salas do workshop têm cerca de 12 a 16 estudantes, e, portanto, é como se fosse um contentor, e eles colocam esses contentores super modernos, pintados, assim, portanto, com umas cores muito giras, no meio do nada. Eu tive a oportunidade de ver, é emocionante, não é emocionante, é comovente de ver como é que eles conseguem chegar a zonas remotas, a estudantes que não têm sequer transporte e nunca tinham ido a uma cidade maior, etc. Portanto, é a forma deles conseguirem chegar com tecnologia e com conhecimento a estes jovens. E, portanto, eles estão espalhados pelo país todo. E, eventualmente, nós gostaríamos muito de depois abrir também em Portugal as chamadas as box, as tumor box. Portanto, nós somos muitos já, e o objetivo, portanto, é sempre uma replicação do que é uma metodologia base e depois, obviamente, cada tumo, consoante o contexto onde está, vai fazendo as suas adaptações, principalmente nestes primeiros tempos, vamos fazendo as nossas adaptações. Portanto, assim, de uma forma geral, nós somos um programa extracurricular, portanto, nós não somos escola formal, nem temos a intenção de o ser, portanto, os nossos estudantes têm a sua escola, têm a sua educação formal e vêm para cá 2 vezes por semana, num total de 4 horas, sempre de forma presencial, portanto não é suposto os alunos levarem TPCs, nem fazer nada em casa. Portanto, é tudo aqui presencial. Estudantes entre os 12 e 18 anos, é gratuito. Portanto, nós fazemos um esforço a nível de recrutamento e estamos a fazê-lo agora relativamente à questão da inclusão do nível socioeconómico, portanto, como chegar a alunos que à partida, portanto, a questão do nível socioeconómico não é só a questão às vezes da distância e do transporte, que também é um grande, grande desafio, mas muitas vezes até a nível de as pessoas acharem que isto não é para elas, não é? Os alunos acharem que isto não é para mim, ou como eu já ouvi, que o TUM é uma coisa para ricos, não é? Pronto. E portanto às vezes há algumas ideias pré-concebidas relativamente ao TUM. É um trajeto de aprendizagem personalizado no sentido em que existem atividades pré-definidas e marcadas, mas se o aluno for mais lento, não é? Por exemplo, se realizar as tarefas de autoaprendizagem de uma forma mais lenta, portanto não tem problema nenhum, porque vai apanhar as atividades um bocadinho lá mais à frente. Portanto, nós não temos notas, não temos certificados, portanto nós não somos um curso de certificação, também o aluno que vem a aprender fotografia não vem com nenhum nível de fotografia, o que eles têm é um portfólio, com os trabalhos que eles vão realizando, e portanto tem um portfólio online onde pode ir colocando os seus trabalhos. Portanto, o nosso objetivo com este projeto, eu estava-me a rir que estou a ver aqui as fotografias, isto já são fotografias nossas, do nosso staff, não é? Essa é que é a parte mais gira de tudo. Portanto, o nosso objetivo é então nós promovermos a tecnologia, promovermos estas áreas. Nós temos 8 áreas, a Arménia tem 14 áreas, 14 portanto, competências, ou sim, áreas de aprendizagem, nós escolhemos 8, que eu já vos vou dizer quais é que são, e o nosso objetivo é promovê-las, fazer com que os alunos tenham a intenção de experimentar e, acima de tudo, que é o que nós temos visto aqui, que é sem medo de errar. Portanto, há aqui alguma dificuldade da parte dos alunos, e é perfeitamente normal, de errar, não é? Ou seja, eles erram e, portanto, acham que não deviam de errar e que não era suposto errar pela primeira vez, não é? Portanto, a fazer alguma atividade ou algum workshop, não é? E nós, com alguma calma e tranquilidade, temos vindo a explicar que é como no trabalho, nós aprendemos a fazer alguma coisa, não acertamos à primeira
e vais repetir novamente o workshop ou a atividade e não tem problema absolutamente nenhum. Portanto, isto é uma mentalidade que eu já sabia que ia ser um bocadinho difícil, mas não estava à espera que fosse tanto. E tem sido muito interessante ir acompanhando os jovens neste percurso. Portanto, o nosso objetivo, o que é que nós desejamos, é acelerar as oportunidades de aprendizagem dos jovens nestas áreas, obviamente, se eles tiverem interesse nestas áreas, aproximar o mercado de trabalho à aprendizagem, porque as pessoas que nós temos aqui, que nós chamamos os workshop leaders, portanto, nós temos até um tipo de narrativa e de linguagem um bocadinho diferente daquilo que é, portanto, o ensino formal. Os nossos workshop leaders são pessoas que trabalham na área, portanto, e vêm cá dar os workshops, e tornar a aprendizagem alguma coisa natural, motivante, e que eles aprendem porque querem, não é? Não aprendem porque são obrigados a fazê-lo. Vou-vos explicar então aqui um bocadinho a parte mais interessante aqui disto tudo. Nós combinamos aqui duas metodologias. A primeira é então a autoaprendizagem, que eu até vos vou mostrar um bocadinho até como é que é o nosso software. Isso é a parte da autoaprendizagem com um software interno, portanto, criado pelo TUM Arménia, portanto, criado, e todo o suporte é providenciado por uma equipa interna, em que os jovens têm acesso através de equipamento nosso. Portanto, os jovens, ninguém traz equipamento de casa, portanto, os portáteis, os computadores, os ratos, os escutadores, tudo isso é tudo de cá. Portanto, mais uma vez, o aluno não tem que possuir nada para poder participar no TUM. E, portanto, a autoaprendizagem é feita então pelo nosso software, que é chamado TUM World. Lá ele consegue ver todas as áreas que tem, poder escolher, poder fazer as atividades, receber o feedback e tudo isso. E isso é feito de uma forma autónoma, portanto, aquilo que vocês viram no vídeo deles sentados nos puffs, com os portáteis, e, portanto, eles estão em autoaprendizagem. E as pessoas que vocês viram com os coletes vermelhos, chamados os Learning Coaches, são as pessoas que não têm que ser especialistas em nenhuma das áreas, têm que sim fazer o acompanhamento dos jovens. É como se fosse um mentor, digamos assim. Portanto, conhece os jovens, os estudantes afeiçoam-se muito a estas pessoas, são as primeiras pessoas com quem eles falam quando chegam ao TUM, têm dúvidas em alguma atividade, portanto, normalmente é porque não leram bem ou porque não viram bem o vídeo, ou alguma coisa assim do género, e, portanto, voltar a insistir e acompanhá-lo, muitas vezes estar lado a lado, não é? Nós temos cerca de, portanto, 15 jovens por cada Learning Coach. Nós, por cada grupo, portanto, nós temos 7 grupos de aprendizagem e em cada grupo nós temos entre 100 a 150. Portanto, nós neste momento temos 920 e qualquer coisa alunos. Nós não temos esses alunos todos ao mesmo tempo, no mesmo horário, obviamente, não é? Portanto, ao mesmo tempo no edifício, entre 100 a 150 alunos. Portanto, além da parte então da autoaprendizagem, nós temos os workshops, que foi aquilo que vocês viram dentro das salas, entre 12 a 16 alunos nas salas. Então, como é que os jovens acedem aos workshops? Acedem se terminarem as atividades de self-learning, de autoaprendizagem, de um certo nível. Nós temos 3 níveis de dificuldade. Portanto, vamos imaginar que eu escolhi cinema, eu faço as atividades de autoaprendizagem de cinema de nível 1, passei, recebi bom feedback, eu estou apto a fazer o workshop de cinema de nível 1. Pronto, e assim sucessivamente, os alunos, quando vêm para o TUM, escolhem das 8 áreas, escolhem 4. E, portanto, daí o TUM World, que é o nosso software interno, faz uma agenda, que eu já vos vou mostrar, consoante as atividades que têm. E depois, nós temos os Learning Labs, ou na realidade nós temos um Learning Hub, que é uma plataforma, que é outra página dentro do TUM World, onde tem outras atividades em que os alunos podem adicionar ao seu percurso, se assim o entenderem. Portanto, e temos 3 tipos. Temos os projetos, que é o aluno saiu de cinema, vamos imaginar que sou eu, não é? Que escolhi cinema, terminei o workshop de cinema nível 1 e gostei mesmo daquilo que eu estive a fazer. Então gostei, adorei o meu vídeo e tudo isso, e portanto eu posso continuar, quando for para self-learning novamente, eu posso continuar a explorar esse projeto e posso pedir ajuda aos workshop leaders ou a outras pessoas que nós destaquemos para o fazer. Depois temos as experiências. Eu posso fazer uma atividade de curta duração, que nós definimos, portanto nós temos uma equipa de conteúdo que já está a fazer isso ao longo do ano inteiro. Posso fazer uma experiência mais pequena de cinema, nós temos agora um concurso de curtas, por exemplo, no TUM, em que os jovens, ainda há bocadinho vi um a passar
com uma caixa qualquer e com uma câmara, não sei muito bem o que ele estava a fazer, mas estava claramente a fazer o concurso. Ou então temos os Learning Labs, que aí são, portanto, workshops mais avançados e específicos, com convidados que nós pedimos para vir, tanto nacional como internacionalmente. Portanto, vamos imaginar que há um aluno que gosta muito de design gráfico, participou nos workshops, gostou muito, e então nós vamos dizer, olha, tens um Learning Lab com uma designer gráfico que vem, não sei, de França, e que é muito específico sobre padrões em design, por exemplo. Portanto, é uma coisa mesmo muito, muito específica. Portanto, estas três componentes estão interligados no percurso do aluno. Então, o que acontece é, quando o aluno entra, ele tem um género de umas boas-vindas, que nós chamamos a fase de orientação, e que são cerca de 3 sessões. Portanto, nós todos os meses temos esta fase de boas-vindas, portanto, os alunos podem entrar em qualquer altura do ano. Portanto, nós temos sempre uma semana por mês em que nós podemos colocar alunos, e normalmente quem faz esta fase de orientação são learning coaches, obviamente, que estão nos grupos, e também colocamos os nossos estudantes a fazê-lo. Portanto, quem faz a visita ao edifício, quem explica como é que são as coisas, são os próprios estudantes. Depois, então, o aluno, quando começa em autoaprendizagem, ao self-learning, e temos os workshops, depois é por isso que está ali aquela linha verde, portanto, funcionam em simultâneo com os Learning Labs também. E depois, na realidade, no fim disto tudo, existe então um portfólio que o aluno pode mostrar em casa, pode aplicar para uma universidade ou para um emprego. Estas são as 8 áreas que nós temos. Portanto, nós temos animação, desenvolvimento de jogos, animação 2D, desenvolvimento de jogos, cinema, música, design gráfico, programação, robótica e fotografia. Portanto, os alunos podem escolher 4 e combinar o que eles decidirem, e podem também trocar, está bem? Portanto, esta questão da troca de área normalmente é sempre feita com a reflexão do Learning Coach. Porquê? Há uma linha ténue entre aquilo que é eu efetivamente não gostar, eu experimentei e não gostei, com eu comecei a fazer e vi que era difícil e, portanto, agora vou desistir. Pronto, há sempre uma reflexão sobre isso. Tem sido muito interessante, por exemplo, uma aprendizagem, uma reflexão que temos tido. Há muitos jovens que vieram com a questão da programação, por exemplo. Programação. Muitas vezes até com os... Eu tive encarregados de educação, inclusivamente, a dizer os meus filhos vão para a programação. Depois chegaram, não é? Viram que tinham ali algumas bases, portanto o workshop são 8 sessões, é muito curto, portanto eu esqueci-me de dizer essa parte, mas portanto cada fase da autoaprendizagem, o workshop é um mês, um aluno está um mês em autoaprendizagem, um mês em workshop, um mês de autoaprendizagem, portanto de uma forma geral, portanto são 8 sessões e portanto ali há algumas bases da programação. Houve alguns alunos que eu não sabia que isto era assim tão complicado. Portanto, às vezes há uma romantização da questão de algumas áreas, o que é bastante interessante agora de perceber. Vocês veem aqui aquilo que é a tal agenda, que é o percurso, nós chamamos o percurso do aluno, ou o percurso TUMO. Portanto, isto é uma agenda que é apresentada aos alunos quando eles escolhem então as 4 áreas. As bolinhas que vocês conseguem ver são as atividades de autoaprendizagem, as barrinhas são os workshops. Portanto, cada vez que um aluno chega, ele consegue ver o que é que tem para fazer a seguir. Okay? Portanto, nessa plataforma ele depois consegue aceder então também ao Learning Hub, ao seu portfólio, ao seu progresso e por aí fora. E, portanto, o que pode acontecer é que é uma coisa que é engraçada, os alunos também têm notado isso, não é? Que é este percurso pode alterar de mês a mês. Portanto, o que nós fazemos é calculamos sempre o melhor percurso possível para o aluno. Depois também há mudanças, há alunos que podem mudar a diário, portanto nós estamos sempre a tentar calcular o melhor. E há trocas, também há trocas entre eles. Não é? Portanto, eu quero trocar para uma, eu quero trocar para outra e andam a fazer trocas entre eles. Portanto, este até por acaso é o meu, até tem menos coisas, porque é a versão de teste que é a que eu tenho, mas a dos alunos, portanto, é mais ou menos isto que lhes aparece quando eles abrem. Falta aqui, por exemplo, o Learning Hub e faltam aqui outras coisas de lado aqui no menu da esquerda, mas eles conseguem ver aqui as atividades, clicam e conseguem até retomar as atividades, não é? Portanto, eu posso começar uma atividade e depois voltar a fazê-la. As atividades, portanto, é um conjunto, imaginem um manual, mas um manual dentro de uma plataforma, basicamente é isso. Portanto, com texto, com vídeo, com atividades,
portanto, escritas, escolha múltipla, tem que fazer upload de vídeos, de fotos, tem que fazer atividades e, portanto, é assim mais dinâmica. Umas mais fáceis, umas mais difíceis e, portanto, daí poderem retomar. E podem, obviamente, não passar às atividades, portanto, quem corrige as atividades não é um robô, eles às vezes acham que as atividades são corrigidas por uma ferramenta qualquer de AI, mas na realidade são humanos a fazê-lo. Portanto, é a nossa equipa de workshop leaders que corrige as atividades e dá feedback personalizado. Pronto. Eles conseguem ver o portfólio, conseguem ver o progresso, portanto, quantas atividades já fizeram, quantos workshops já fizeram. Isto aqui algumas fotografias. Isto, por acaso, até foi em sala. Isto foi na altura das boas-vindas de alguns alunos. Isto é uma atividade de música. É uma atividade de música muito inicial. Já agora, por curiosidade, música não é para aprender nenhum instrumento. É digitalmente. Portanto, é através de um programa que é o Logic Pro, que eles aprendem a fazer música através de software. Nós temos sim um estúdio com alguns instrumentos, mas é para níveis mais avançados se eles quiserem gravar alguma coisa ou experimentar. E, portanto, nós não ensinamos nenhum instrumento. Isso fica para as escolas de música e para o conservatório. E que, aliás, temos muitos alunos que efetivamente andam em escolas de música e no conservatório e, portanto, as coisas acabam por casar. Portanto, isto é aqui uma atividade de música, eles ainda estão a aprender aqui algumas coisas de som. Isto é em self-learning. Portanto, eles aqui podem se sentar como quiserem. Há aqui alunos que já fizeram algumas amizades aqui, o que é muito, muito interessante. Isto é a sala de programação. Vocês agora estão aqui, a maior parte de rapazes. Isso também é um dos pontos que nós estamos a tentar ir melhorando, como normalmente portanto, os alunos quando entram não escolhem logo as áreas, não é? Nem quando se inscrevem. Portanto, eles têm que vir e têm que experimentar as áreas todas, as 8, através de uma pequena atividade para conseguir perceber exatamente o que é e fazer uma escolha mais consciente. Isto são duas atividades, esta aqui da direita é de fotografia. Aqui estão a ver aquilo que muitos deles nunca viram, que foram rolos de fotografia. Portanto, aquilo que normalmente nós antigamente fazíamos, não é? Que íamos revelar as fotografias, portanto, eles nunca tinham visto, o que foi interessante. Portanto, aqui algumas curiosidades, alguns resultados. Nós neste momento temos cerca de 915, 920 alunos, anda por aí. Temos capacidade para mais. Nós temos 3 horários, portanto, temos 4 dos 7 grupos completamente cheios, aí com lista de espera, mas temos, por exemplo, 3 horários que normalmente começam às 2h30 da tarde, 2h30, 4h30, que são menos populares, obviamente, devido ao próprio horário, ao transporte e tudo isso. Portanto, nós ainda temos algumas vagas. Nós temos cerca de 32 pessoas a trabalhar connosco, portanto, entre a gestão e depois learning coaches e workshop leaders, portanto, a nível de gestão, portanto, da equipa de staff a tempo inteiro, nós temos cerca de 5 pessoas. E o resto das pessoas estão apenas no horário das atividades, que é a partir das 2, 2h30. Aqui uma curiosidade, não sei se alguns de vocês conseguiram vir ao Open Day que nós fizemos no dia da inauguração, que alguns até, por piada, isso parecia que era a Black Friday da Vorten, não é? Que era tanta gente à porta. E, portanto, conseguiram ver alguma coisa, obviamente não de uma forma calma e tranquila, como agora está, mas conseguiram ver alguma coisa. Nós tivemos cerca de 1.200 pessoas cá. Nós passámos há pouco tempo portanto, um questionário de satisfação aos nossos alunos, para lhes perguntar o que é que eles gostavam mais, o que é que eles gostavam menos, o que é que nós podíamos melhorar, também perceber a percepção deles relativamente à aprendizagem, tudo isso. Tivemos um grau de satisfação muito, muito grande, o que é muito interessante, mas também com uma lista de coisas para melhorar, o que é espetacular. Portanto, na minha perspectiva de implementação de um projeto destes, com uma dimensão destas, e quem estiver aqui que já implementou alguma coisa, é sempre um desafio muito grande. E, portanto, há coisas maravilhosas que estão a acontecer e há muitas coisas a melhorar também, obviamente. Tanto a nível da ferramenta, a nível das atividades, do ritmo dos estudantes, analisar isso, não é? Porque nós temos os dados dos outros centros e que nós podemos compará-los, mas o contexto é sempre muito diferente, não é? E, portanto, entre nós conversamos sobre isso, não é? O que acontece em Tirana, não é? Na Albânia, pode ser absolutamente diferente daquilo que acontece em Berlim, ou aquilo que acontece em Paris. Os horários podem ser diferentes, por exemplo, inclusivamente,
há uns anos atrás o TUM Paris teve que alterar o seu horário devido aos transportes públicos dos alunos, etc. Portanto, há certas coisinhas que nós vamos aprimorando e acho que é a beleza de implementar um projeto destes. Portanto, aqui esta parte, com certeza que vocês já devem ter visto, aqui estão os nossos financiadores, portanto, nós somos de financiamento tanto público como privado. Estamos neste belo edifício. E o nosso objetivo, enquanto organização sem fins lucrativos, é nós estendermos o TUM a outros pontos do país. Portanto, a nível de próximos TUMs, estamos a pensar em abrir em Lisboa, no próximo, em Braga também, no Porto, e, portanto, em outros locais, entretanto, que já recebemos portanto, a manifestação de interesse, e, portanto, é um bocadinho o nosso objetivo ir espalhando esta metodologia. Eu terminava por aqui, para abrir a perguntas. Muito bem, Filipe, obrigado pela apresentação. Temos agora, então, como habitualmente, espaço para discussão, para poderem partilhar as vossas ideias também sobre o que aqui estamos a discutir, colocarem questões. Portanto, convidava-vos, então, a poderem participar. Bom, posso fazer uma. Não sei se me estão a ouvir, posso falar? Sim, sim, Fernando, força, Claro. obrigado. Muito bem. Olha, eu em primeiro lugar gostava de boa tarde a todos, antes de mais, e felicitar aqui também a Inopol pela iniciativa e em particular também a Filipe Cunha pela sua apresentação e pelo trabalho que tem feito, que ainda é recente, mas que já tem notoriedade e tem já um lastro e tem já um historial aqui na cidade e na região, que eu sei que sim. Inclusive, pronto, eu não tenho filhos, mas já um filho, pelo menos de uma colega minha, também está aí no centro e pelo que eu sei também está satisfeito. Portanto, a informação que eu tenho também é que estão a fazer um bom trabalho e a iniciativa eu acho que é excelente, portanto é de aplaudir. E eu penso que vai no sentido também do que é, o que é que está a ser já e o que é que vai ser a nossa sociedade daqui para a frente, não é? Que vai ser também continuar a ser muito digital e tecnológica e em várias vertentes, não é? Não tenho assim propriamente uma questão em concreto, portanto, mas mais para dar os parabéns aqui também pelo trabalho que têm feito. Obrigada, Fernanda, obrigadíssima. Sim, por acaso esta questão do digital é uma questão muito interessante, porque temos vários desafios, não é? Temos muitos desafios com a utilização da tecnologia e temos refletido muito sobre isso, não é? Como é que nós não tiramos a tecnologia, mas temos que aprender a lidar com ela. E há um drama que certamente não somos só nós que temos, há muitas escolas, e não sei se está aqui alguém, professor, professora, diretora escolar, que é a questão dos telemóveis. Não é? Como é que nós lidamos com os telemóveis e com essa coisa toda. Portanto, nós já vimos aqui coisas extraordinárias, que é um workshop a decorrer, super dinâmico, eu já vi, não é? Isto está a acontecer, super dinâmico, tal, está a fazer um jogo, está a fazer aquilo pisca por todo lado, não sei o quê, ele só, assim, entretanto, tem uma dúvida, pediu o workshop ler, mas enquanto espera, está o telemóvel aqui, não é? Com o jogo e tal e coisa, pronto. E então isto é inacreditável, isto tem acontecido, não é? O que é que nós fazemos, não é? Como é que nós lidamos com isso? Eu não tenho nenhuma resposta, tenho só reflexões que nós temos tido entre nós. Obviamente, ou seja, eu sou da opinião de não retirar a tecnologia, mas aprender a lidar com ela, porque como qualquer outra pessoa, como eu, não é? Eu tenho que tirar às vezes as notificações e essas coisas todas para não ser distraída enquanto estou a trabalhar. Então, como é que nós ensinamos a lidar com a tecnologia, com o digital? Mas há uma coisa também, uma reflexão muito interessante, Fernando, relativamente a que nós temos tido, que é o fator humano é absolutamente essencial. É absolutamente essencial. Portanto, não há, sim, tecnologia e os computadores, o equipamento, as condições do espaço agradável, os computadores têm qualidade, há internet, os alunos dizem que a internet funciona muito bem, que normalmente nas escolas, isto independentemente da escola, seja pública ou privada, a internet nunca funciona,
não é? O que tem graça às vezes a falar com eles. Sim, temos de ter condições, a plataforma é muito gira, é muito intuitiva, é com muitas cores, e muito, mas aquilo que é absolutamente distintivo, aliás, até isso apareceu nos questionários, que é o que é que eles mais gostavam. Eu sim, da plataforma, giro e tal, eu posso escolher o que eu quero e posso trocar e não tenho pressão e não sei o quê, mas são as pessoas. São as pessoas são minhas amigas, falam de uma forma bondosa comigo, eu sinto-me à vontade no sítio onde eu estou. Eu posso me sentar onde eu quero, não é? Obviamente dentro do espaço que lhes é permitido, não é? Mas posso agarrar, posso me sentar mais isolado hoje, posso estar com os meus colegas no outro dia, por aí fora. Mas o fator humano é absolutamente essencial, é o que nós temos visto. Vou-me calar. Que eu agora Entretanto, temos estava aqui aqui. uma questão também, várias questões, eu diria, do José no chat. Uhum. Eu diria que grande parte delas foram até respondidas na apresentação, mas cá o José pode-se ter juntado aqui um bocadinho mais tarde. Filipe, Sim, se quiseres sim, eu só posso assim, fazer responder. um resumo rápido em 30 segundos Sim. destes pontos, que eu acho que são mais ou menos objetivos. Sim, portanto, o Tumecim só existe em Coimbra, para já. Intervalo de idades dos 12 aos 18 anos, apesar de que um aluno, se entrar até aos 18 anos, depois pode ficar o tempo que quiser, portanto, pode ter 19 anos ou 20 anos. Aquilo que nós nos temos apercebido, até dos outros centros, é que de uma forma natural um aluno termina o TUM aos 18, porque ou vai trabalhar ou vai para a universidade, não é? E, portanto, a nível de disponibilidade e até de fase de vida, não é? E, portanto, acaba por, de uma forma natural, sair. Mas eles podem ficar o tempo que quiserem. Sim, isso também foi um ponto importante que eu não disse. Não é? O aluno, portanto, pode ficar 1 ano, como pode ficar 3 ou 4. Pronto. É complementar à escola, exatamente. Portanto, é uma atividade extracurricular. E os períodos em que funciona é igual à escola. Ok? Portanto, fazemos os intervalos, portanto, no Natal, na Páscoa, portanto, ligeiramente diferente, e vou explicar a razão. Até alguns pais até que nos perguntaram isso, não é? Que é, por exemplo, os alunos têm 2 semanas de férias da Páscoa, mas nós só tiramos 1 semana, ou seja, a primeira semana nós temos atividades. E porquê? Porque nós temos alguns alunos que não têm alternativa, ok? Portanto, que podem não ter férias, podem não ir com os pais para fora, com a família. Nós temos bastantes alunos institucionalizados também. E, portanto, nós quisemos perceber neste primeiro ano nós estamos a testar muita coisa, quantos alunos é que ficariam nas atividades, mas sim, de uma forma geral, é pelo calendário letivo, sim. É pago? Não é pago, é gratuito, tudo gratuito. Muito bem. Não sei se tem mais. A Mafalda levantou aqui a mão. Podes avançar, Mafalda. Obrigada. Antes de mais, muitos parabéns à Inopal pela iniciativa e também muitos parabéns à Filipa pela apresentação, que foi muito elucidativa. Eu gostava só que a Filipa falasse um bocadinho mais das vantagens deste modelo educativo que promove a autonomia, a boa relação com o erro, a amizade com quem nos ensina e o à vontade, e os desafios que os alunos que chegam ao TUMO vos apresentam à vossa equipa, tendo em conta que o nosso modelo educativo atual, pelo menos aquilo que conhecemos das escolas públicas, é um bocadinho a antítese disto. Sim, bom, isso é uma excelente pergunta e uma discussão que a gente agora ficava aqui até à noite, não é? Sim, ou seja, isto é completamente, não completamente, não é? Mas metade diria diferente daquilo que os alunos estão acostumados. E, portanto, a nível da adaptação dos alunos, nós temos aqui um momento temos sempre uma curva de aprendizagem, não é? Para tudo o que é novo, e apesar de, dizem sempre que a malta é jovem e adapta-se rapidamente, mas tem que haver aqui um nível de tolerância e de paciência, não é? Há aqui algumas coisas, algumas lacunas que nós fomos identificando nos alunos. Apesar da destreza digital, okay? de terem um telemóvel e conseguirem fazer coisas no telemóvel. Eu já estou nessa fase de que às vezes eu olho para o telemóvel, não sei o que é que ele fez, e o aluno chega lá mas conseguirem utilizar a tecnologia em proveito da aprendizagem de uma forma muito eficaz não é algo que eles saibam fazer de uma forma muito, ou pelo menos a maioria, ok? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Portanto, eles têm uma atividade, portanto, tem lá um texto e tal, e uns conceitos, e por acaso está lá uma coisita, não é? Que foi menos explicada. Portanto, está explicada no vídeo após, mas pronto. E eles vão e dizem, vão ao Learning Coach, eu não percebi muito bem o que é que isto quer dizer.
Se fôssemos nós, se calhar se estivéssemos sozinhos a fazer uma autoaprendizagem, que acho que todos nós já fizemos isso, não é? Estamos no nosso trabalho, estamos a fazer qualquer coisa, portanto não sabemos muito bem como fazer, não é? Imagina, estou a trabalhar com o Excel, não é? Isto acontece-me a toda a hora, estou a trabalhar com o Excel e pá, não sei aqui qual é a fórmula que eu tenho que fazer, lá vou eu ao Google, não é? Deixa eu ver como é que isto faz. Ou seja, a tendência, ou seja, aquilo que eu esperaria do jovem era ele agarrar naquele conceito e ele tendo um portátil à frente, vão ao Google, não é? Que essas ferramentas estão disponíveis, nós limitamos uma série de coisas, não é? Obviamente que são menores de idade, mas está livre, ele pode pesquisar o conceito e ver o que é, mas não lhes é, portanto, é esse o objetivo da autoaprendizagem, correto? De eles irem por eles e utilizar as ferramentas, portanto não é óbvio, não é assim tão óbvio. E tu dizes, mas isso é mau. Não, obviamente, chamar um humano, não é, para ajudar, mas a resposta do humano vai ser, olha, então eu vou-me juntar aqui a ti, eu também não sei muito bem o que é, vou-me juntar a ti, olha, abre aí então a página do Google e vamos pesquisar. E vamos filtrar a informação. Vamos ver, será que aquele link que está aqui é viável? Quem é que está a falar sobre isto? Então, estás a perceber? Ou seja, é um ensinar a utilizar a informação, não é? Numa época em que eles têm tudo à disposição, portanto, a pergunta é, será que eles podiam aprender tudo sobre programação em casa? Podiam. Há alunos, eu tenho aqui alunos que aprenderam guitarra pela internet. E, portanto, e depois lá conseguiram comprar uma guitarra ou então acedem à guitarra que nós temos aqui no estúdio. Portanto, podem, não é? Mas aqui o que nós ensinamos é mais para além dos conteúdos que estão aqui, não é? Como é que eu utilizo as ferramentas e como é que eu aprendo a aprender sozinho nesta fase de autoaprendizagem que vai nos acompanhar ao longo da vida toda, não é? A parte dos workshops é que, na realidade, é como se fosse uma aula de projeto. Portanto, aqui a pessoas que se forem professores ou professoras, possivelmente até já fizeram essa metodologia de projeto. Portanto, o aluno chega, tem um projeto, tem que fazer em fotografia, tem que ter X fotografias editadas daquela maneira, da outra. Portanto, isto é o objetivo final. Temos 8 sessões para fazê-lo, não é? Portanto, já é alguma coisa que é super recorrente e qualquer escola pode fazê-lo, inclusivamente a autoaprendizagem. E há escolas, atenção, que já o fazem, há professores que já o fazem, ok? Portanto, o que nós temos aqui é uma ferramenta, é um software de suporte para fazê-lo. Não é? Agora, se isto é o futuro, acho que o bom disto tudo é nós conseguimos testar e não ter medo de errar, nós próprios de errar e de achar que as coisas... Portanto, isto vai sempre funcionar. Eu não gosto muito dessas coisas, não é? Nós agora temos aqui uma metodologia super inovadora que isto vai sempre funcionar. Não é assim, não é? Vai funcionar se temos que adaptar, temos que ver, mas estarmos abertos a... E para fazermos uma grande mudança não é preciso mudarmos tudo, não é? Também não gosto muito daquela coisa de que a educação está mal, temos que deitar tudo abaixo e voltar a fazer. Isto é uma tremenda irresponsabilidade. Mas podemos ir fazendo coisinhas, não é? Podemos ir testando, podemos ir vendo. E podemos ir ouvindo os alunos. Acho que a parte engraçada disto tudo é que se temos a educação centrada no aluno, podemos ouvi-los, não é? E podemos lhes perguntar o que é que eles gostam, o que é que eles não gostam, o que é que eles acham. Porque... apesar de eles ainda estarem a crescer e a ambientarem-se a uma série de coisas, têm muitas coisas boas a dizer. Portanto, enfim, Mafalda, não sei se respondi, não respondendo. Sim, muito obrigada, foi esclarecedor, obrigada. Entretanto, temos aqui mais uma questão no chat, da Mariana Antunes. Se o aluno não terminar o workshop, poderá fazê-lo mais tarde? Há sempre workshops em funcionamento? Sim. Então, nós temos workshops sempre agendados em todos. Nós funcionamos então por ciclos de 4 semanas, não é? De mês, mas pronto, são 4 semanas. E, portanto, se um aluno, já aconteceu, por exemplo, um aluno dizer, olha, eu sei que vou faltar, portanto, se cada workshop tem 8 sessões, portanto, perder alguma, não é? É sempre delicado. Então, se o aluno disser assim, olha, já sei que vou faltar a 3 sessões, porque vou fazer uma viagem, vou outra coisa qualquer, acontece bastante. Nós dizemos, ok, então o workshop pode ser agendado para outro mês, não é? Portanto, não tem problema nenhum. Para além de que se o jovem não passar, portanto, nós não damos avaliação de nota, mas o jovem passa ou não passa e tem um feedback qualitativo e, portanto, se o jovem não passar, pode voltar, obviamente, a repetir e com o feedback muito específico daquilo que tem que melhorar. Aquilo que fez no workshop anterior não é perdido, não é? Portanto, os alunos guardam tudo.
e portanto pode outra vez retomar, não é? E tem sido essa parte também muito interessante da questão eles chamam reprovação, não é? Ficam sempre, inclusivamente, bastante às vezes emocionais, não é? Com esta questão da reprovação, e aquilo que nós temos tido imagina que tu fizeste um projeto para um cliente, ele não gostou e voltou para trás. Imagina, não é? Fizeste um código para um cliente, fizeste um design para um cliente, fizeste para um cliente, ele não gostou e voltou para trás. Pensa dessa maneira. Como é que nós agora arranjamos forma de renovar este projeto e de fazê-lo de forma diferente? Portanto, é olhar de uma forma diferente para aquilo que é o reprovar ou o errar, não é? Sim. Mas alguma questão? Não sei se existem mais questões. Eu tinha aqui uma questão para a Filipa, entretanto, enquanto pensam, que tinha a ver, que acabasse por tocar já aqui alguns desses pontos, acho eu, quando respondeste à Mafalda, mas que eu acho que é interessante. Portanto, nós já percebemos que a abordagem do TUMO contrasta em muitas dimensões com aquilo que é a abordagem do ensino formal, não é? O ensino mais tradicional. Se tu achas que são realidades que necessariamente vão caminhar sempre lado a lado e, portanto, e que não se confundem, ou achas que há alguns princípios, digamos, que podem ser importados desta metodologia TUMO ou da abordagem na relação com os alunos que podem ser de alguma forma incorporados no ensino tradicional, ou se não, ou se achas que eles convivem bem os dois de forma separada e que os alunos adquirem essas competências pelas duas vias, digamos assim. Sim. Eu não acredito nas coisas por caixinhas, não é? Não acredito muito nisso. E acho que há sempre coisas que se podem importar a nível de metodologia, não a nível, se calhar, do objetivo, não é? O nosso objetivo não é o objetivo da escola pública, não é? Por exemplo, ou da escola do ensino obrigatório, digamos assim. Portanto, e não tem que ser. Mas a nível de metodologia, não é? Há coisas que nós podemos importar, não é? Ou que se podem mover, não é? Dos vários lados e termos aprendizagens conjuntas. Repare, eu há coisas, não é, que me deparo aqui, não na mesma dimensão de uma escola, não é? Porque a escola formal tem uma complexidade, não é? De desafios, não é? Uma escala muito maior do que aquilo que nós temos. Mas muitas vezes eu falo com professores ou com diretores ou diretoras, não é? Sobre os desafios. Como é que vocês fazem, não é? Como é que lidam com isto ou com aquilo, não é? Ou seja, nós somos profissionais da área da educação que lidam com menores de idade que estão a aprender coisas, não é? E que têm uma estrutura de funcionamento, não é? Uma organização que gerem pessoas, gerem recursos, não é? E como é que fazemos? Como é que se faz, não é? E acho que este diálogo é muito produtivo, não só porque me traz alento e ideias, não é? Mas porque estamos a reconhecer no outro uma experiência e a capacidade de nos ser útil, não é? E, portanto, gosto muito disso. Depois, há coisas que, obviamente, aquilo que eu disse, não é? De autoaprendizagem, se isto pode ser feito numa escola, no ensino formal, pode, obviamente que sim, não é? Há uma série de escolas que já o fazem, o trabalho por projeto, stations, tanta coisa que as escolas já fazem. Há escolas, inclusivamente, escolas públicas, atenção, não é? Que não têm manuais, que fazem uma gestão da sua equipa de forma diferente. Há tanta coisa, há formação. Há uma coisa que eu acredito, e quando eu digo que a parte das pessoas faz toda a diferença, é a questão da comunicação, não é? Como é que nós comunicamos entre nós e como é que nós comunicamos com os alunos. É a questão da linguagem não ser violenta de forma nenhuma, porque a pressão que nós temos, não é? Passa para os alunos, não é? Aliás, a pressão que nós temos passa para os outros, não é? Nós com os colegas de trabalho, se há um dia que nós estamos mais estressados e que estamos chateados com qualquer coisa, os outros vão logo notar, não é? Ui, que vem chateado hoje, ou bem não sei o quê, não é? Se têm filhos, se há um dia que nós estamos com a cabeça em água e chegamos a casa e não temos paciência, nós vamos responder torto, não é? Pronto, e é normal, porque somos humanos e estamos a processar as coisas. E, portanto, num sítio onde tem que haver disponibilidade para aprender, para a criatividade, para lidar com o erro, como é que eu posso ser rude? Como é que eu, não é? Se eu for ser rude, se eu vou dizer, então, mas fizeste isto, mas com isto não tem jeito nenhum, ou não sei o quê. Portanto, esse tipo de coisas não podem acontecer. De modo nenhum.
portanto, em qualquer sítio de aprendizagem. Portanto, acho que é o ponto em que eu sou mais, digamos assim, picuinhas. Pronto, porque o resto é logística, não é? O resto, a plataforma, o equipamento, não sei o quê, o conteúdo, o resto é logística. Mas se eu tiver pessoas que comunicam de uma forma tranquila, de uma forma não violenta de qualquer forma para os alunos, isso é absolutamente distintivo, porque é completamente diferente, não é? Se eu dou autonomia, se eu digo, não é? Se eu crio um ambiente tranquilo, se eu não estou estressado porque o aluno tem que entregar o trabalho, ai meu Deus, se eu for tranquila, não é? Portanto, isso passa para os alunos e tanto passa que foi isso que eles disseram durante os questionários. Disseram que apreciavam mais. Portanto, isto claramente, João, pode ser passado para qualquer escola, para qualquer sítio ou para qualquer sítio de aprendizagem, digamos assim. Isso aí eu sei, Sem dúvida, sim. Obrigado. Entretanto, temos aqui mais duas questões. Eu diria que se calhar podemos, a não ser que alguém queira muito fazer uma outra questão, poderíamos encerrar com estas. Portanto, o Sim. José novamente está a questionar se há alunos de outras zonas do país, do TUMO. Portanto, no TUM nós temos cerca de 60% até 70% de alunos do Conselho portanto, de Coimbra. E depois temos aqui alguns alunos também, por exemplo, da Lausanne, da Figueira da Foz, mas muito aqui à volta, não é? Portanto, tendo em conta a distância, não é? E as 2 vezes por semana daquilo que é obviamente aceitável para as famílias, não é? Mas sim, mas temos aqui alguns alunos que depois que os pais vêm de propósito, não é? Depois é a questão dos transportes, da acessibilidade, não é? Porque às vezes o aluno pode ter transporte para vir, mas depois pode não ter transporte para voltar, portanto há sempre assim uma série de questões que são pertinentes. Depois aqui, em junho e em julho existem workshops, portanto nós temos o nosso calendário regular a funcionar até ao final de junho, e em julho só temos os tais laboratórios avançados. Portanto, é só laboratórios avançados para os alunos que tiveram connosco, obviamente, durante este tempo todo e os alunos os mais interessados em algum assunto específico. Portanto, temos um julho especial só com laboratórios avançados. Ok, então são 6 horas. Nós gostamos de terminar por volta desta hora para garantir que temos 1 hora apenas de webinar, não se tornar também depois demasiado extenso. Nesse sentido, agradecer então a participação de todos, novamente à Filipa pela sessão, acho que foi muito interessante para todos. Desejamos a todos que continuem o bom trabalho que têm vindo a desenvolver aqui na nossa cidade. Despedia-me também dizendo que voltamos no próximo mês, dia 9 de abril, portanto, com mais um webinar. Podem acompanhar as nossas iniciativas e atividades para poderem depois inscrever-se também através das redes sociais do Inopol, sobretudo LinkedIn, mas também o Instagram. E agradecer-vos então mais uma vez a presença e o resto de boa semana a todos. Obrigado.